Leitura da Bíblia, o livro de Jeremias. Boa tarde com Jesus. Mais uma vez, nós vamos continuar a nossa leitura diária da Bíblia Sagrada. E nesta tarde nós vamos iniciar nossa leitura no capítulo 42 do livro do profeta Jeremias. E o título deste capítulo é Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito. Então chegaram todos os capitões dos exércitos, e Joanã, filho de Careã, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos veem os teus olhos. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias o profeta: eu vos tenho ouvido. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se nos fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Seja ela boa, ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os capitões dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, e disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes para apresentar a vossa súplica diante dele, e de boamente ficardes nesta terra, onde vos edificarei, e não vos derrubarei, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei de Babilônia, a quem vós temeis. Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão, e vos concederei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouvi a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito.
E a fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puseram os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá habitarem. Morrerão a espada, e de fome, e de peste, e deles não haverá quem reste, e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis objeto de maldição, e de espanto, e de execração, e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó remanescente de Judá: não entreis no Egito. Tende por certo que hoje testifiquei contra vós, porque vós enganastes a vós mesmo, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-nos-lo assim, e o faremos. E vos-lo tenho declarado hoje, mas não tendes ouvido a voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que morrereis à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejais ir, para lá morardes. Jeremias é levado ao Egito pelo povo, capítulo 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, com as quais o Senhor seu Deus o havia enviado, para que lhe dissesse todas estas palavras. Então falaram Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careã, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entres no Egito, para ali habitar. Mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós, para entregar-nos na mão dos caldeus, para nos matarem, ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careã, nem nenhum de todos os capitões dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careã, e todos os capitões dos exércitos, e todo o restante de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde havia sido lançados, para morares na terra de Judá. Aos homens e às mulheres e aos meninos e às filhas do rei e a toda a alma que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias o profeta, e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Tafines. Profecia da conquista do Egito por Nabucodonosor. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Tafines, dizendo: toma na tua mão pedras grandes e esconde-as num barro, no forno que está à entrada da casa de Faraó, em Tafines, perante os olhos dos homens de Judá. E diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. E ele estenderá sua tenda real sobre elas.
E virá e ferirá a terra do Egito, entregando para a morte. Quem é para a morte? E quem é para o cativeiro, e quem é para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e vestir-se-á da terra do Egito, como veste o pastor a sua roupa, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito os queimarás a fogo. Ameaça contra os judeus que fugiram para o Egito. Capítulo 44. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol e em Tafenes, e em Nofe, e na terra de Pastros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, a dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que odeio. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrardes para lá habitar, para que a vós mesmo vos desarraigueis, e para que servais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra. Esquecestes já as maldades de vossos pais e as maldades dos reis de Judá e as maldades de suas mulheres e as vossas maldades e as maldades de vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu ponho o meu rosto contra vós para o mal e para desarraigar a todo o Judá, e tomarei os que restam de Judá, os que puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão a espada, e de fome morrerão, consumir-se-ão, desde o menor até ao maior, a espada, e de fome morrerão,
e servirão de execração, e de espanto, e de maldição, e de opróbrio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém com a espada, com a fome e com a peste. De maneira que da minha parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram voltar para nela morar. Porém não tornarão, serão uns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Pastrós, dizendo: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para a adorar e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, e aos homens, e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor? E não lhe veio ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação e em espanto e em maldição sem habitante, como hoje se vê. Porque queimaste incenso e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, e nos seus estatutos, e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos, e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todo se acabe, e os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em números, e todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá
a minha palavra ou se a sua. Isso vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibas que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu vos darei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entregarei Zedequias, rei de Judá, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Pai celestial, mais uma vez nos curvamos diante do Senhor, ó Pai. Que escolha infeliz foi destes homens de Judá. Não ouvi a voz de Deus, mas ouvi as suas próprias vozes. Ouvi a voz de suas mulheres, ouvi a voz de seus maridos, que não obedeciam à palavra do Senhor. E assim foram queimar incenso, e assim foram cometer idolatria, e assim foram pecar contra o Senhor. E o salário do pecado é a morte. Mas, Pai celestial, o Senhor tem nos dado um ouvido, um coração pronto para ouvir a voz de Deus, para ouvir o assim diz o Senhor, para podermos falar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos ouvido a Tua voz, ó Pai. Nós temos padecido, mas padecido como filhos de Deus. Temos sofrido, mas sofremos como filhos de Deus. Choramos, mas choramos como filhos de Deus. Nós temos o consolo do Espírito Santo. E assim, ó Pai, estamos nesta jornada pela fé. Com esta palavra que foi lida, Senhor, anima cada irmão, encoraja cada um, ó Deus, a dar crédito à Tua palavra, a dar crédito à voz de Deus nestes últimos dias. Em nome de Jesus Cristo, que a bênção apostólica, a bênção profética esteja no lar de cada irmão que tem abrido as suas portas, o seu coração para a Tua palavra. Que esta leitura seja vivificada, trazendo a bênção espiritual sobre cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém.